contra o preço do diesel. Os manifestantes bloqueiam estradas em vários estados. As principais consequências até agora atingem em cheio a população. A falta de combustível nos postos de gasolina e de alguns alimentos nas grandes distribuidoras. Os preços da gasolina e de produtos hortifruti dispararam. Desde cedo há uma grande concentração de caminhoneiros na Via Dutra, na Baixada Fluminense. O Genilson Araújo acompanha ao vivo a bordo do Globocop e fala com a gente. Oi, Genilson, boa tarde. Boa tarde, Doni, boa tarde a todos. É impressionante a quantidade de caminhões e carretas aqui na rodovia Presidente Dutra. Esse é o trecho do município de Seropédica, na região metropolitana do Rio de Janeiro. São pelo menos 5 quilômetros de carretas e caminhões parados no acostamento em ambos os sentidos. É bom frisar que o tráfego está liberado para ônibus, carros particulares, motos e vans. Caminhões que não estão passando. A gente percebe que eles ocupam, além do acostamento, um posto de abastecimento e um pátio. São centenas e centenas de caminhões e carretas, muitas carretas que transportam produtos químicos, muitas carretas a serviço dos Correios e carretas fechadas. Esse movimento é o quarto dia, esse movimento já está no seu quarto dia aqui em Seropédica, nesse trecho da Dutra. É um ponto de concentração, mas hoje aumentou o número de carretas e caminhões aqui nesse trecho. Ainda há pouco, Doni, nós sobrevoamos a BR-040, a rodovia Washington Luiz, que dá acesso à região serrana. Há também uma concentração de caminhoneiros em frente à refinaria de Duque de Caxias, mas o tráfego está liberado da rodovia apesar disso. Doni. Impressionante, parece um depósito de caminhões. Genilson, obrigado pelas informações. Na refinaria Replan, em Campinas, no interior de São Paulo, centenas de caminhões que transportam combustíveis também estão parados desde o começo da manhã no acostamento da rodovia Zeferino Vaz. Muitos estão em filas nas distribuidoras onde são feitos os carregamentos do combustível. O repórter Marcelo Poli está no outro Globocop e traz mais informações sobre a situação na rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao sul do país. Oi, Marcelo, boa tarde. Doni, boa tarde a todos. Pois é, nós sobrevoamos nesse momento a Regis Bittencourt, que é a principal ligação de São Paulo até o sul do país. Vamos dar uma olhada agora na situação ao vivo. Esse é o trecho entre os quilômetros 277 e 280, em Embu das Artes, região metropolitana. Não anda sentido São Paulo, que está do lado direito do vídeo, e não anda sentido Curitiba. Isso para caminhões. Aliás, a rodovia virou um grande estacionamento de caminhões. É importante lembrar que os veículos de passeio e motos conseguem seguir viagem pela pista da esquerda. Com esses bloqueios das demais pistas, consequentemente dá para perceber daqui do alto que muitas vias no entorno dessa região da Regis Bittencourt estão muito comprometidas, trânsito lento, inclusive para quem precisa utilizar o rodoanel. Os protestos aconteceram em várias rodovias do Brasil. Veja agora na reportagem de Felipe Ciani. Haja paciência. São exatamente 5 horas da manhã. Fala que vai ser o dia todo. Tem pneu para queimar até o final do ano agora. O desabafo é de um motorista na BR-408, em Paudalho, Pernambuco. Só no estado, os caminhoneiros também bloquearam outras 14 rodovias. E 30 em Goiás. Na BR-153, em Itumbiara, tinha fila para mais de 8 quilômetros. Tudo isso para protestar contra os valores altos dos combustíveis e baixos dos fretes. O caminhoneiro autônomo é responsável por maior parte do transporte do país. E esse trabalhador ele vem trabalhando aí há 30 anos com um frete defasado. Os manifestantes também bloquearam uma ferrovia em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. O trem, que estava carregado com grãos, precisava ir para o Porto de Santos. Mas não teve jeito, não conseguiu passar. E falando no Porto de Santos, por lá também está tudo parado. Nenhum caminhão consegue nem entrar e nem sair dos terminais. Porque os caminhoneiros estão bloqueando o principal acesso. 7 navios já foram embora sem receber comida para a tripulação. E alguns seguiram viagem sem carregar contêineres com produtos brasileiros. Essa greve do caminhoneiro não é contra a população. Essa greve é contra o imposto alto no Brasil, que está demais. Os manifestantes também fizeram protestos em 47 rodovias de Minas Gerais. E em São Paulo, uma das principais rodovias que chegam à cidade amanheceu travada de um jeito que muita gente nunca tinha visto. Na Regis Bittencourt, que liga a maior cidade do país a Curitiba, estava mais fácil sair do carro e desligar o motor para economizar combustível. Saí de serviço às 9 horas e tô aqui há quase 5 minutos já aqui parado aqui, né? Então, quando anda 5 metros para frente. É isso, né? Meio metro, 2 metros, para. Achei errado, tá abusivo o preço, né? Mas não sei se assim vai resolver muita coisa, né?
O tempo todo a gente dá de cara com situações como essa aqui, ó. Os motoristas, eles vêm pela Regis Bittencourt, aí eles percebem que a fila tá muito grande e eles tentam justamente voltar de ré e entrar por qualquer acesso que seja, que caia para dentro de algum bairro ou por algum caminho que eles possam pelo menos tentar ou voltar para São Paulo ou seguir viagem por alguma outra rota. Quem não conseguiu encontrar nenhuma opção sobre rodas decidiu andar. E andar muito, no caso do grupo que estava no ônibus fretado indo para o trabalho e não aguentou ficar além das 4 horas que eles já estavam parados. Vocês estão andando há quanto tempo já? Uma meia hora? Uma meia hora, 40 minutos. E tem mais chão ainda para andar, uns 3 km, 4 km ainda pra gente caminhar. Até encontrar um lugar que esteja passando um ônibus. A Advocacia Geral da União conseguiu 13 liminares na Justiça para impedir o bloqueio de rodovias no Distrito Federal e em 9 estados. Como a gente já está no 4º dia de paralisações, os produtores de leite de Pasto em Minas Gerais não tiveram saída. Como eles não conseguem entregar o produto para os laticínios e também não podem doar porque não está pasteurizado, eles despejaram 500 litros de leite na rodovia 050. Os bloqueios estão provocando falta de combustível e alta nos preços. Alguns brasileiros estão indo até para o Paraguai, como mostra a repórter Renata Ribeiro. Na zona leste de São Paulo, os cartazes avisam: não tem etanol nem gasolina comum, só sobrou gasolina aditivada. Na zona norte da cidade, o flagra do telespectador, o exato momento do aumento no preço do etanol. Ontem, em Águas Claras, no Distrito Federal, teve posto cobrando quase R$10 num litro de gasolina. Depois de muita reclamação, o preço voltou ao patamar antigo. Todos nós estamos totalmente indignados aqui por conta do oportunismo dos empresários. E na contramão, hoje em Brasília, teve um posto da Asa Norte que resolveu vender gasolina mais barata por causa da ação do Dia da Liberdade de Impostos. Terminou em congestionamento e filas quilométricas. No Rio de Janeiro está difícil abastecer. E, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, metade dos postos está zerada e pode ficar pior amanhã. Nem uma gota de nada, tudo zerado, zerou tudo. Quem conseguiu, penou. Foram 12 postos, eu entrei, são 12. Nenhum do Recreio aqui, nenhum com combustível. A procura foi tanta que no Mato Grosso foi preciso limitar a quantidade de combustível por consumidor. Só 20 litros, né, pra gente trabalhar igual a gente trabalha, rapidinho acaba, né, e a gente fica sem. E teve brasileiro que saiu de Foz do Iguaçu para abastecer no Paraguai. Aqui no Paraguai a gente acha um preço mais acessível e, por enquanto, ainda uma quantidade mais acessível também. No Recife, as filas começaram ontem à tarde ainda e a gasolina acabou. Botou gasolina e quando eu parei no posto lá na frente já tinha acabado a gasolina, teve que vir empurrando até aqui. Em muitas cidades de São Paulo, as filas também são imensas. No preço do combustível, a gente enxerga toda a cadeia de produção. Na gasolina, por exemplo, entra o preço vendido na refinaria, os impostos, as margens da distribuidora e dos revendedores e o etanol, que entra na composição. De março para cá, a gente viu a Petrobras anunciar ajustes quase diários nos preços dos combustíveis. Mas, na média dos postos, a gente nota que eles sobem mais depressa do que descem. O presidente do sindicato explica que isso tem a ver com o nível dos estoques. Quando eu estou com estoque, eu tenho que analisar o que eu faço. Se for uma baixa de preço, eu posso usar o meu estoque para poder fazer uma média com o meu consumidor, ou não. Cada posto toma a sua decisão. Quando sobe, cada posto toma a sua decisão também. Ele pode, dependendo do estoque, ficar mais tempo sem subir. Mas é uma decisão pessoal de cada dono de posto. Hoje,